Olá meninos, vamos para mais uma videoaula sobre hoje o tema força, movimento, primeira lei de Newton, um assunto do primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Primeiro vamos falar de força para a gente poder entender o movimento e só depois a gente entender a primeira lei de Newton. Lembrando que são três, nessa primeira videoaula a gente vai falar da primeira lei de Newton então. Então vamos lá. Primeiro, qual é o conceito de força, gente? Não existe. Não tem uma definição própria para a gente falar o que é força. Ninguém consegue definir força. Ah, mas se eu empurrar o objeto, eu apliquei uma força. Tudo bem, você aplicou a força, mas qual é a definição de força? A força é o que garante um movimento. Então, ou seja, para a gente ter movimento, a gente precisa de ter aplicação de força. Então, a gente começou estudando movimento uniforme, movimento variado, só que a gente não entendeu as causas que levaram aquele objeto a entrar em movimento. A gente já estudava o movimento uniforme, movimento variado direto. Agora não, a gente vai estudar quais são as causas, os efeitos, o que faz um corpo entrar em movimento. Ou seja, é a força. Então a força ela é muito importante na física. Sem ela a gente não tem movimento, tá? Então força nós não temos uma definição própria. Mas você pode falar assim, a força está associada com atos como puxar, empurrar, atrair, repelir. Toda vez que a gente fala essas palavras, a gente está se referindo à força, tá? Então, a força, a definição dela é o seguinte, ela está associada, a gente pode falar que a força é uma associação de atos como puxar, empurrar, atrair, repelir, ok? Bom, quais são os efeitos causados pela força, gente? Nós temos dois efeitos que a força pode causar quando ela é aplicada em corpos. O primeiro, alteração de estado. O que é isso? É porque o corpo pode passar do estado de repouso para movimento ou de movimento para repouso. Então, ela vai alterar o seu estado, ou seja, o que ele estava fazendo inicialmente. E a deformação do corpo é um outro efeito que a força pode causar no corpo. O que é isso, deformação do corpo? Ela pode mudar a estrutura física do corpo. Se você pegar uma latinha de refrigerante e aplicar uma força nela, você vai modificar a estrutura física dela, ou seja, você vai amassar essa latinha. Então você mudou a estrutura física dela. Quando um carro bate num poste, num muro, numa casa, o que for, o que acontece com a lataria dele? Ela se deforma. Então, se ela se deforma, se ela muda a sua estrutura física, e essa mudança é causada por aplicação de uma força. Então, a força de impacto é o que provocou a lataria do carro ficar amassada, ok? Então, a força tem dois efeitos. Alteração de estado e deformação, tá? Ela tem caráter vetorial, ou seja, toda força é uma grandeza vetorial. E a gente já estudou a grandeza vetorial. É aquela que tem que indicar direção, módulo e sentido. Então, o módulo é o valor da força, a direção se é horizontal ou vertical, e o sentido se é para a direita, se é para a esquerda, se é para baixo, se é para cima, ok? Bom, nós temos vários tipos de forças que são encontradas na natureza, gente. Então, na natureza, a gente tem vários tipos de forças, elas aparecem naturalmente, só que nem sempre elas aparecem, vai depender da situação, que a gente vai ter que analisar uma por uma. Então, essas forças, a gente vai começar a estudá-las a partir de agora. Então, quais são as forças principais que nós temos? Aqui tem poucas, mas não existe mais. Então, por exemplo, aqui, ó, peso é uma força. Normal, a força normal é uma outra força. Força de tração é uma força. Força elástica, força de atrito. Só que existem outras, tá, gente? E a gente vai começar a estudá-las a partir de agora. Cada uma separadamente para ficar mais fácil de entender, tá? Bom, a força, gente, ela pode ser classificada de duas maneiras. Então, a força pode ser classificada em força de contato ou força de campo. Qual é a diferença? Aquela força de contato é aquela que precisa encostar os corpos para que ela possa aparecer, para que ela exista. Exemplo, a força de atrito. Se você não tiver dois corpos encostando, você não vai ter a força de atrito aparecendo. A força normal, mesma coisa. Se você não tiver dois corpos ou mais encostando, você não vai ter a força normal, ela não vai aparecer. Força elástica, se você não tiver uma mola ou um material de propriedade elástica, se você não aplicar uma força nele, dois corpos ali no caso, você não vai ter a força elástica aparecendo. Mesma coisa a força de tração. Se você não tiver contato entre os corpos, você não vai ter essa força de tração, tá?
E a força de campo é aquela que não precisa encostar os corpos. Exemplo, a força peso, força elétrica, força magnética. Se você pegar dois ímãs, por exemplo, você não precisa encostar os dois ímãs para você perceber que já vai aparecer uma força magnética ali, que pode ser de atração ou repulsão. A gente vai estudar isso no terceiro ano. Então, força elétrica, força magnética, a gente estuda no terceiro ano. As outras a gente estuda esse ano, no primeiro ano, tá? Então, a força peso. Qual é a força que puxa os corpos para baixo? Por que os corpos caem? Porque eles estão sujeitos a uma força. É uma força que puxa eles para baixo. E essa força é chamada de força-peso. A gente vai entrar mais em detalhes dela daqui a pouquinho. Tem a ver com a gravidade, que a gente já estudou. Daqui a pouquinho a gente vai falar dela. E a atração gravitacional, o que é isso? É aquela força que mantém os planetas, por exemplo, em órbitas, né? Por que a Lua não sai voando para o espaço afora? Por que ela tem que ficar dando a volta ao redor da Terra? Porque existe uma força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua. Mesma coisa o Sol. O Sol exerce força de atração gravitacional nos planetas. É o que garante eles ficar rodando ao redor do Sol, tá? A órbita ao redor do Sol. Isso funciona mais com corpos que têm massa muito grande. Então, a atração gravitacional é para corpos que têm massa muito grande. E a força-peso ela pode se atuar em qualquer corpo, independente da massa dele, tá? Pode ser massa pequena, pode ser massa grande. Ok, gente? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai entrar em detalhes mais sobre as forças. Bom, primeiro, antes de a gente falar das forças, vamos falar de força resultante. Nós estudamos vetor resultante, tá? É parecidíssimo. A gente precisa lembrar do vetor resultante para a gente poder entender essa força resultante. O que é uma força resultante? É uma força que aparece naturalmente na natureza? Não. Essa força resultante não é daquelas forças que eu falei no slide anterior aqui. A força resultante, ela não é uma nova força. Ela é uma soma vetorial de todas as forças atuantes em um corpo. Então, se você tiver um corpo deslizando, pode estar atuando nele 4 forças, entendeu? 4, 3, 2. Agora, a força resultante é a junção dessas, é a união dessas 3 ou 4 forças. E para a gente unir essas forças, a gente já estudou os vetores. A gente vai ter que obedecer aquelas regrinhas dos vetores. Então, ou seja, vetores que têm mesma direção e mesmo sentido, a gente soma para achar o resultante. Então, se você tiver 2 forças para a direita, para você encontrar a força resultante, o FR, você vai ter que somar essas 2 forças. E se elas tiverem sentido oposto, ou para a direita ou para a esquerda? Aí, para você descobrir a força resultante que atua no corpo, você vai fazer a subtração. E se formar um ângulo de 90 graus, essas 2 forças? Você faz o teorema de Pitágoras. A gente já passou por isso e a gente vai usar isso de novo aqui nas forças, tá? Então, força resultante é uma força fictícia criada para poder a gente descobrir se um corpo está em repouso e se ele está em movimento, tá? E isso foi que Isaac Newton percebeu e de importantíssimo para poder estudar, para começar a estudar a dinâmica. Então, vamos lá. O que ele percebeu, Isaac Newton? Que quando essa força resultante ou o somatório das forças dão 0, dizemos que um corpo está em equilíbrio. Tá, só que Newton chamou de equilíbrio, mas equilíbrio nós temos dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, tá? Equilíbrio estático quer dizer que o corpo vai ficar parado. Então, ou seja, se a gente fizer a força resultante daquele corpo e ela der 0, a gente tem 2 possibilidades para esse corpo. 2 condições de equilíbrio. Ou ele está parado, estático, ou ele pode estar em dinâmico, equilíbrio dinâmico, ou seja, pode estar em movimento. Só que não é qualquer tipo de movimento, tem que ser um movimento uniforme, aquele que a velocidade é constante, que não existe aceleração. Então, olha aqui, ó, tem 2 exemplos aqui, 2 corpos, 2 blocos, ó. As forças deles. Eu tenho uma força para baixo de 20 newtons, puxando esse bloco para baixo, mas tem uma força para cima, puxando ele para cima, com 20 newtons também. Ou seja, você tem uma força de 20 newtons para baixo, uma força de 20 newtons para cima. Então, como que fica a força resultante desse bloco? Ela vai dar 0. Por quê? Na hora que eu faço FR é igual a 20 menos 20, por que eu estou subtraindo as forças para achar a resultante? Porque as forças têm sentido oposto, uma para baixo e outra para cima, então eu tenho que subtrair. 20 menos 20 dá 0, então a força resultante deu 0. Então, de acordo com Newton, quando a força resultante dá 0, ou o corpo está parado, ou ele está em movimento uniforme. Nesse caso aqui não dá para me afirmar. Quer dizer que ou esse bloco está parado, ou ele está em movimento de subida ou descida com movimento uniforme. Mesma coisa desse aqui, ó, esse bloco azul. Uma força puxando para a direita de 10 newtons, uma força puxando para a esquerda de 10 newtons. Como é que fica a força resultante aqui?
Zero, porque 10 menos 10 é zero. Então, o que eu posso afirmar sobre esse corpo? Ou ele está parado, ou ele está em equilíbrio dinâmico, ou seja, movimento uniforme. Se tivesse uma setinha aqui com um V apontando para a direita ou para a esquerda, aí eu podia afirmar que ele está em movimento. Mas como não tem nada de setinha com V para a direita ou nada com setinha de V para baixo ou para cima, então, ou seja, eu posso afirmar nesse caso que esses dois blocos estão em repouso, parado. Tá, gente? Então, essa força resultante ela vai ser primordial a partir de agora para a gente poder entender se um corpo está em movimento ou não está em movimento. Tá? Foi Isaac Newton que descobriu isso, que estabeleceu essa relação de força resultante. Vamos lá, então. Vamos dar a força-peso. O que é a força-peso? É aquela força exercida pela Terra nos corpos, na sua superfície ou fora dela. Então, ou seja, se você está pisando na superfície da Terra, você está sujeito à força-peso. Ah, mas e se eu estiver num prédio, no alto de um prédio assim, a 60 metros de altura? Eu também estou sujeito a essa força-peso? Está. Tá? Por quê? Porque a força-peso ela depende da gravidade. Então, a gravidade não depende se você está pisando na superfície ou se você está numa certa altura em relação ao chão da Terra, na superfície da Terra. Então, ou seja, você está sujeito à gravidade, sim. Então, se você está sujeito à gravidade, você está sujeito à força-peso, tá? Você só vai ficar livre dessa força-peso caso você já saia para o espaço afora, caso você já saiu do campo gravitacional da Terra. Se você já conseguiu sair do campo gravitacional da Terra, você está fora da força-peso. Aí já começa a atuar, já é a força de atração gravitacional, já é outra coisa, outra força, tá? E como que a gente vai representar a força-peso? Ela vai ter sempre direção vertical, a gente vai ter que desenhar um vetor dela para baixo, e o sentido, ó, vertical e o sentido para baixo. Então tá aqui, ó, eu tenho um bloco de massa M apoiado na superfície do chão, na Terra, então ela tem uma massa, esse bloco. E como que eu desenho o vetor da força-peso? Vou puxar uma setinha apontando para baixo e colocar um P de peso. Então é assim que a gente representa a força-peso de qualquer corpo. A gente sempre puxa uma setinha do meio do corpo para baixo e coloca um P para representar a força-peso que está atraindo ele para a superfície, para o centro da Terra. Então a força-peso é aquela força que a Terra exerce sobre os corpos, puxando eles sempre para baixo, sempre para o centro da Terra, tá? E essa força-peso ela é variável, ela pode variar. Por quê? Porque ela depende do local onde o corpo se encontra, ou seja, pois depende da gravidade local. Então, ou seja, se você está aqui na Terra, você está sujeito a uma força-peso. E se você fosse para Marte? Se você fosse para a Lua? Se você fosse para Júpiter? Será que a força-peso com que a Terra, que o planeta vai te puxar para baixo vai ser o mesmo? Não vai ser o mesmo. Por quê? Porque cada planeta tem a sua gravidade. Como a força-peso depende da gravidade, então você vai ter pesos diferentes se você mudar de planeta, porque a gravidade muda. Aí, como que a gente sabe a gravidade do planeta? Bom, tem um cálculo que faz, tem uma equação que a gente faz, depende da massa, do raio do planeta, para descobrir a gravidade, tá? Futuramente, mais para frente, se der tudo certo, a gente vai ver isso, tá? Quanto maior o planeta, gente, quanto maior a massa, quanto maior o raio do planeta, maior a gravidade dele. Então, por exemplo, Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Então, a gravidade lá é um valor. Da Terra, você já sabe, a gente já estudou lá na queda livre. A gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente pode arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade da Terra é 10, agora imagina a gravidade de Júpiter. É 25 metros por segundo ao quadrado. O que vai fazer diferença você na Terra e você em Júpiter? Aqui na Terra você consegue caminhar facilmente, porque a gravidade não é tão grande e ela não vai te puxar tão fortemente para baixo. Agora, quando você chegar em Júpiter, como a gravidade é muito alta, o seu peso lá também vai ficar alto. Então lá você vai custar dar um passo para poder começar a caminhar, tá? Então lá você vai ter dificuldades de caminhar. Diferente da Terra, a gente não tem tanta essa dificuldade. Diferente da Lua. Porque quando o astronauta foi na Lua, quando ele estava caminhando, na verdade ele estava saltando. Por quê? Porque como a gravidade da Lua vale 1,6 metros por segundo ao quadrado, é muito baixa, lá o peso do astronauta ficou menor. Então, na hora que ele estava dando um passo, na verdade ele estava dando um salto, porque não tinha uma força-peso que puxava ele tão fortemente para baixo, por causa que a gravidade da Lua é pequena, é 1,6 metros por segundo ao quadrado, para a gente comparar, ok? Bom, e como que a gente calcula o peso de qualquer corpo em qualquer planeta? Você tem que fazer peso é igual, pegar a massa do objeto, a massa do corpo, se você está calculando o peso dele, e multiplicar pela gravidade do planeta onde ele está. Então, a gente fala errado. Quando alguém te pergunta assim, quanto que você pesa? Aí você fala assim, eu estou pesando 50 quilos. Tá errado.
Quando você sobe na balança, a balança indica a sua massa corporal, ela não indica o seu peso. Então, peso e massa são coisas totalmente diferentes. Então, a balança indica a sua massa. Então, quando você sobe na balança, ela está marcando lá 50 quilos. Isso não é o seu peso, isso é a sua massa. Como que a gente transforma isso em peso? Então, você vai usar a fórmula. Se você tem massa de 50 kg que a balança te indicou, você tem que multiplicar pelo 10 da gravidade da Terra. Então, 10 vezes 50, então você pesa 500 newtons. Tá? Então, é assim que a gente descobre o peso de qualquer corpo. Você tem que pegar a massa dele e multiplicar pela gravidade do planeta onde ele está. Ok? Lembrando que a massa sempre tem que estar em quilogramas, não pode grama. Se aparecer gramas, a gente vai ter que transformar. Lembrando que 1 quilograma vale 1000 gramas. Ok? Então, vai fazer essa relação que você vai saber. Você tem que multiplicar por 1000 ou dividir por 1000. Provavelmente vai ter que dividir por 1000, né? Se você tem lá 500 gramas, divide por 1000, 0,5 quilos. Ok? Então, a massa aqui só pode ser usada se estiver em quilogramas. Não pode grama, tá? Bom, a unidade da força vai ser Newton, em homenagem a Isaac Newton, que começou a estudar essa parte toda de movimento de forças, tá? Só que Newton, gente, na verdade, mais pra frente a gente vai ver ali que Newton, ele não foi o primeiro cientista que começou a estudar os movimentos, não, as causas do movimento, não. Depois a gente vai falar mais pra frente ali, tá? Então, em homenagem a Newton, mas Newton ficou mais famoso porque ele pegou as ideias de outros cientistas, deu uma formulada. Algum estava errado, ele tirou isso, cortou aquilo, acrescentou. Então, em homenagem a ele, então, a unidade de peso, de força, qualquer força. Pode ser peso, pode ser elástica, pode ser atrito, pode ser qualquer força. A unidade vai ser sempre Newton. Mas existe também o que a gente chama de KGF, quilograma-força. Só que quilograma-força não é uma unidade muito aceita pelo Sistema Internacional de Medidas. Então, a gente sempre tem que estar transformando a unidade da força de KGF, quilograma-força, para Newton. E como que a gente faz isso? Tem uma relação aqui, ó. 1 quilograma-força vale sempre 10 newtons. Na verdade é 9,8. Mas vamos arredondar para 10 também para poder facilitar o exercício. Então, ou seja, se eu tenho 3 kgf de força, como que eu transformo isso em newtons? Então, eu vou ter que multiplicar por 10. Então, 3 kgf equivale a 30 newtons. Se eu tenho 0,5 kgf, agora eu tenho que multiplicar por 5 por 10 também. Então, 0,5 vezes 10 dá 5 newtons. Agora, de newton para kgf, eu tenho que dividir por 10. Então, se eu tenho 20 newtons, eu vou ter 2 kgf. 4 newtons dividido por 10, 0,4 kgf, tá? Então, é assim que a gente transforma as unidades de força de kgf para newton. kgf não pode ser usado nos exercícios, só newton. Por isso, a gente tem que transformar antes, tá? Bom, então aqui eu falei que massa e peso são coisas diferentes. Então, vamos ver agora o que está acontecendo lá. A massa, gente, é uma grandeza invariável. A massa não pode mudar. A sua massa corporal, ela não muda, não existe isso. Só se você estiver estudando relatividade do Einstein. Aí sim, se você viajar na velocidade da luz, aí sim sua massa corporal pode mudar. Mas fora da realidade, da relatividade de Einstein, a gente não considera que essa massa vai mudar. Então, toda questão de física que a gente estuda no ensino médio, a gente estabelece com a física clássica, a física de Isaac Newton, tá? Então, a massa não pode mudar, e nenhum exercício pode mudar. Então, vamos lá. Então, a massa é uma grandeza invariável, mas o peso pode mudar sim. Eu acabei de falar. Quando você sobe na balança, você está com a massa lá de 50 kg, se você chegar lá na Lua, a sua massa vai continuar 50 kg. Se você chegar em Júpiter, a sua massa continua 50 kg. O que vai mudar? O peso. Por quê? Porque a gravidade da Lua é um valor, a gravidade de Júpiter é outro valor. E para você transformar em peso a massa, você não tem que multiplicar pela gravidade do planeta? Então, o peso é diferente de massa. Muita gente confunde isso, eu acabei de falar. Quando você sobe na balança, a balança indica a sua massa corporal e não o seu peso. Você tem que pegar esse valor que ela te deu e multiplicar pela gravidade do planeta. Tá? Então aqui tem umas tirinhas bem com um pouquinho de humor, para falando que, né? Olha que essa aqui que interessante. Ó, o dono do Garfield pediu para ele poder fazer uma dieta, porque está muito gordo. Aí o que o gato fez? Ele falou que lá vai para um planeta cuja gravidade seja menor. Tudo bem, tá certo. Porque se ele for para um planeta com gravidade menor, o peso dele vai mudar. Mas e a massa? A massa corporal não. Então ele vai continuar gordo do mesmo jeito, porque a massa não muda. O peso vai mudar, porque a gravidade é menor, o peso é menor. É tudo diretamente proporcional, gente.
Menor gravidade, menor peso. Maior gravidade, maior peso. Ok? Bom, agora a força normal. O que é a força normal? É aquela força de compressão exercida por um contato com outro corpo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um livro apoiado numa mesa. Então, o que está acontecendo? Esse livro vai comprimir essa mesa. Então, ele vai comprimir essa mesa com a força peso dele. Então, ele vai espremer a mesa. Em reação à compressão do livro sobre a mesa vai reagir. Então, essa mesa reagindo, essa força para cima aqui, ó, que é a força normal. Então, a força normal é aquela força que aparece devido à força de compressão que dois corpos um exerce sobre o outro, tá? Ela é sempre perpendicular, ou seja, sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície de apoio. Se você reparar bem aqui, ela forma um ângulo de 90 graus aqui embaixo com a superfície da mesa. Nós não temos equação para calcular igual temos a força-peso. Como é que a gente faz a força normal, então? Vai depender tudo do sistema. A gente vai ter que analisar a força resultante para a gente poder analisar. Então, vamos lá. Se esse livro está parado em cima da superfície da mesa, é porque a força resultante dele dá zero. Por quê? Eu vou ter que subtrair P menos N. Quando eu subtraio P menos N e a força resultante tem que dar zero, é porque essas duas forças são iguais. Então, se elas são iguais, a força resultante dá zero. Então, ou seja, toda vez que os objetos estiverem apoiados numa superfície plana, a normal vai ser sempre igual ao peso. Então, não precisa fazer cálculo. Se você calcular o peso, automaticamente você achou a força normal. Agora, diferente daqui, ó. A superfície agora, ela não é uma superfície plana, tá? É um plano inclinado esse aqui. A gente vai estudar isso lá na última semana do PET. Então, ou seja, aqui é um plano inclinado. Esse bloco está deslizando aqui. Então, nesse caso, a força-peso aponta para baixo, para o centro da Terra. E a normal agora, ela fica na diagonal. Por quê? Porque ela tem que formar um ângulo de 90 graus com a superfície de apoio, que no caso aqui é esse plano, não o chão. Então, nesse caso, a força normal e a força-peso, elas são diferentes, tá? Elas só vão ser iguais se caso elas tiverem a mesma direção em sentido oposto. Mas aqui não tem mesma direção. Uma é a direção vertical, a outra é a direção oblíqua. Então, não são iguais. Aí, mais para frente, eu vou te mostrar como que a gente calcula a normal quando está o objeto num plano inclinado, tá? Mais para frente, a gente vai te mostrar isso aí. Então, nesse caso, a gente vai estudar só a força normal quando o corpo está apoiado numa superfície plana, tá? Por enquanto, na plano inclinado vai ficar mais para o final, tá? Bom, força de tração é aquela força que aparece quando a gente tem algum objeto amarrado por fio, cordas, tá? Ou então está pendurado por um fio, por uma corda. Então, olha aqui, ó. Nós não temos equação para calcular a força de tração também. Então, nesse caso, a tração vai ser sempre igual ao peso. Então, se você está puxando esse bloco aqui, ó, se ele está vindo com movimento uniforme, com velocidade constante, é porque a força que você fez na corda é igual ao peso dele que ele tem para ser arrastado, tá? Mesma situação aqui, mesma situação aqui. Agora, se o bloco vai vir com aceleração, se você puxa muito rápido e vem com aceleração, aí eu não posso afirmar que a tração é igual ao peso mais não. Tração é igual ao peso só quando o bloco está com movimento uniforme, velocidade constante. Se tiver aceleração, aí já vai entrar a segunda lei de Newton que a gente vai estudar no próximo slide, tá? Então, por enquanto, tração é igual ao peso, só que a tração na corda que você vai fazer, puxando o objeto, vai ser igual ao peso, dependendo se ele tiver com movimento uniforme. Caso contrário, não é igual ao peso. Aí tem que levar em consideração a aceleração, aí já vai vir a segunda lei de Newton. Bom, agora a concepção de movimento, foi o que eu falei aqui, ó. Não foi só Isaac Newton que começou a estudar os movimentos, as causas do movimento. Primeiro foi Aristóteles, depois Galileu, depois que veio Isaac Newton. Então, o que aconteceu? Aristóteles ficou intrigado com os movimentos dos corpos, só que ele cometeu um erro. Ele afirmou que para os corpos se movimentar, era necessário sempre ter uma força atuante, sempre alguém empurrando, uma força empurrando ele. Então, ele achava que para ter movimento era necessário ter sempre uma força atuando no corpo. Tá. Aí depois veio Galileu e falou assim, não é assim. Não precisa ter uma força sempre atuante para que o corpo consiga ficar em movimento. Então, o que Galileu propôs então? Ele propôs que uma força causava o impulso necessário para fazer o corpo movimentar. Daí por diante, se não tiver nenhuma força atrapalhando, então, o corpo poderia se mover com velocidade constante. Ele poderia continuar seu movimento se a gente não tiver mais nenhuma força atuando nele. Ou seja, é aquele caso da força resultante igual a zero. Ou seja, se você faz o somatório de todas as forças atuando no corpo, se der zero, quer dizer que o corpo vai manter o seu movimento sim. Ele vai manter o seu movimento uniforme.
desde que a força resultante seja zero. Ou seja, desde que nenhuma força cause desequilíbrio das outras forças, de maneira que vai atrapalhar o movimento. Aí Galileu então percebeu que tinha uma força que poderia atrapalhar, que era a força de atrito. Então foi Galileu que começou a perceber que existia uma força que atrapalhava o movimento, que era a força de atrito. E mais para frente, Isaac Newton vai conseguir demonstrar essa força de atrito, como calcular. A gente vai estudar isso também, tem fórmula, tem conta para fazer, tá? Então aqui, ó, ele descobriu também que essa força era ligada à massa do corpo em questão. Lógico. Aí vem a coisa da inércia. É aí que agora vai aparecer a inércia. Porque a massa do corpo também influencia no movimento. Então vamos lá, resumindo. Aristóteles achava que para os corpos se mover era necessário uma força sempre atuante, mas Galileu falou que não precisava. Não precisava ter uma força resultante, uma força sempre atuante. A partir do momento que você não tivesse nenhuma força atrapalhando, o objeto ia continuar o seu movimento perpétuo, infinito. Só que a gente sabe que isso não existe, né, gente? Porque tem a força de atrito, tem a força de resistência do ar, que isso sempre vai atrapalhar o movimento, tá? Então vamos lá. A massa e inércia. O que é isso? São conceitos totalmente diferentes. Massa é uma coisa e inércia é outra. Mas elas são proporcionais? Posso afirmar que sim, são diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior a massa, maior a inércia. Quanto menor a massa, menor a inércia. Aí você vai falar, o que é inércia, gente? Está falando isso aí? Vamos lá. Inércia é a tendência natural dos corpos de resistir à alteração de estado, ou seja, passar de repouso para movimento ou de movimento para repouso. Então, vamos lá. Todo corpo ele tem uma capacidade, gente, uma tendência natural de continuar o que ele estava fazendo. Então, se ele estava em repouso, ele tende a continuar em repouso. Se ele estava em movimento, ele tende a continuar em movimento. Tá? Então, a inércia é isso. Só que, e essa inércia tem a ver com a massa. Então, a massa, qual é a definição dela aqui? Ó? É a medida da quantidade de inércia que um corpo possui. Então, o que quer dizer? Que quanto maior a massa, maior a inércia do corpo. Tá, e o que significa ser mais inerte? Quer dizer que vai ser mais difícil você colocar o corpo em movimento, se ele está parado, e mais difícil vai ser você parar ele, se já estava em movimento. Então, por exemplo, se você tiver um carro e uma bicicleta, você vai aplicar a mesma força nos dois. Qual que vai ser mais fácil tirar do repouso, colocar em movimento mais fácil? A bicicleta. Por que a bicicleta? Porque ela tem menor massa. Se ela tem menor massa, ela tem menor inércia. Se ela tem menor inércia, ela resiste menos a entrar em movimento. Ou seja, ela entra em movimento mais fácil. Ok? Então, foi o que eu escrevi aqui. Ó. Quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Ou seja, mais difícil será colocar o seu corpo em movimento e também mais difícil poder parar esse corpo ou vice-versa. Porque quanto menor a massa, menor será a sua inércia e mais fácil será colocar em movimento, entendeu? Então, vice-versa por causa disso. Então, massa e inércia são conceitos diferentes, mas que estão relacionados. É fundamental você conhecer isso para poder você entender o movimento, para ver se vai acontecer movimento sim ou não, tá? E a primeira lei de Newton ela vem baseada em cima dessa inércia. Então, o que Newton fez? Newton estabeleceu o seguinte, a primeira lei de Newton dele chamou de lei da inércia. Depois que ele estabeleceu o conhecimento de inércia, que é a tendência natural que os corpos têm de continuar em movimento ou continuar em repouso, do que estivesse fazendo, então ele escreveu o seguinte, que caso a força resultante seja zero, então o corpo que estava parado, ele vai continuar parado, em repouso. E caso o corpo está em movimento e a força resultante dele der zero também, então ele vai continuar em movimento uniforme, tá? Então, basicamente, a primeira lei de Newton é isso. É aquela fala de que se o corpo estava em repouso, ele vai continuar em repouso, desde que a força resultante seja igual a zero. Se um corpo está em movimento, ele vai continuar em movimento, desde que a força resultante seja igual a zero. Ou seja, desde que não apareça nenhuma outra força que possa desequilibrar o sistema, onde a força resultante não vai dar zero, tá? Porque aí já vai ser a segunda lei de Newton. Depois a gente vai falar disso aí, mais pra frente, tá? Bom, então aqui, ó, a condição para existir a primeira lei de Newton é que a força resultante deve ser igual a zero sempre. Caso a força resultante seja diferente de zero, o corpo que estava em repouso ele vai entrar em movimento, e caso ele esteja em movimento, ele vai parar. Então, ou seja, só vai ter continuidade do que ele estava fazendo a partir do momento que a força resultante for igual a zero. Então, por isso que eu falei que a força resultante é importantíssima. Então, o enunciado da primeira lei de Newton, como que ele escreveu isso? Ele escreveu um livro para poder publicar essas 3 leis de Newton dele. Então, como que ele enunciou essa primeira lei de Newton dele? Todo o corpo continua o seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado de forças aplicadas sobre ele. Ou seja,
A menos que apareça uma outra força que vai desequilibrar todo o sistema, toda a força resultante, e vai fazer ele mudar a sua situação. Ou seja, se ele estava em repouso, ele pode parar, ele pode entrar em movimento, ou se ele estava em movimento, ele pode parar, tá? Traduzindo, todo corpo que está em repouso tende por inércia a continuar em repouso. Todo corpo que está em movimento tende a continuar por inércia em movimento. Ok, gente? Bom, então aqui, ó. Por que a moeda vai cair dentro do copo quando a gente aplica uma força lá no cartão? Então é aquela situação. A moeda, o cartão, a força resultante dá zero, porque está parado. Então a força resultante deles é zero. Quando eu aplico a força no cartão, eu vou desequilibrar o sistema de forças do cartão. Então vai ser a força resultante que era zero do cartão, agora ficou diferente de zero, porque vai desequilibrar. Então, só que essa força foi aplicada no cartão, não foi aplicada na moeda. Então a moeda, a força resultante dela continua zero. Então ela tende a continuar parada. Então o cartão entra em movimento e a moeda fica parada e ela vai cair no copo. Tá? É aquela mesma situação de alguém aplicar uma força na toalha para tirar a toalha da mesa e não derrubar os objetos. A força foi aplicada na toalha, causando o desequilíbrio da força resultante na toalha. Então é lógico que ela vai entrar em movimento. Se ela estava parada, ela entra em movimento. Como a força foi aplicada na toalha e não foi aplicada